chegamos à mensagem que tem por título: Quem crê em mim, do seu interior fluirão rios de água viva. A leitura da Bíblia, João 7, versículo 37, até o final do capítulo 7, versículo 53. Lembrando que nós estamos falando da permanência do Senhor Jesus na festa dos judeus, na festa dos tabernáculos. E conforme apresentamos nas mensagens anteriores, que as festas dos judeus que Deus havia estabelecido é para indicar que nosso Deus é um Deus de festa. Ele quer festejar com o homem. E ele prometeu levar o povo de Israel a possuir, a herdar uma boa terra, e os produtos que forem gerados a partir da boa terra será os produtos para a festa. E a boa terra nós sabemos que representa o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele é a boa terra prometida por Deus a seu povo. Então, Deus nos deu Cristo como a boa terra para nosso desfrute, para nós trabalharmos nela. É o que os nossos adolescentes fazem muito bem: imersão na palavra, e a palavra é Cristo. Fazendo a imersão, fazendo transcrição, estão todo o tempo com o amor reverente à palavra, e essa palavra que é Cristo está sendo inculcada em seu coração, e dessa forma essa palavra produz realidade espiritual em quem dela desfruta. E aí nós trazemos para as reuniões os produtos da terra, e nós temos sempre uma festa. A vida da igreja é uma festa. Eu não vou detalhar porque já foi abordado esse assunto. E a festa dos tabernáculos é a festa da colheita, onde se colhe todos os frutos, se colhe também todos os produtos que vêm dos alimentos produzidos dessa terra, e nós recolhemos tudo para a festa da colheita, que no nosso tempo de hoje representa o milênio. O milênio será a manifestação do reino dos céus, que será a próxima era. Portanto, nós como a igreja estamos trabalhando para alcançarmos a festa da colheita, que é o milênio, a manifestação do reino dos céus. Então Deus está fazendo durante o tempo de hoje? Porque Deus criou-nos e nos deixou nessa dimensão do espaço e também do tempo. Para que serve o tempo? É para produzir o que no tempo, Então, vamos abrir as nossas Bíblias em Efésios capítulo 1, versículos 9 e 10. Foi uma pergunta que eu fiz na conferência dos adolescentes que aconteceu na semana passada, e os nossos adolescentes souberam muito bem responder. Eu perguntei-lhes se eles sabiam qual é a vontade de Deus. Eu creio que muitos cristãos não sabem, porque eles vão dizer: não, a vontade de Deus para a minha vida é isso, é aquilo. Não me refiro
a vontade de Deus para a sua vida. Eu me refiro à vontade de Deus de uma maneira geral. Qual é a vontade de Deus? O que Deus quer? Porque Deus criou esse universo e porque Ele nos colocou aqui no tempo, né? Para quê? Então, capítulo 1 de Efésios, os nossos adolescentes responderam muito bem. Capítulo 1 de Efésios, versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Irmãos, aqui foi desvendado, foi revelado, foi aberto um mistério. Que mistério é esse? É o mistério da vontade de Deus. Então, se você quer saber qual é a vontade de Deus, aqui foi revelado o mistério da vontade de Deus, segundo o seu beneplácito que propusera em Cristo. Versículo 10, então, descreve qual é a vontade de Deus: de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Que é convergir nele, e nele quem? Nele aqui é em Cristo. Convergir aqui em grego tem um sentido de fazer Cristo encabeçar sobre todas as coisas. Isto é, Deus deseja fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Então, daqui para frente, né, nós podemos responder facilmente, como os nossos adolescentes já sabem, né, qual é a vontade de Deus. Afinal, o que Deus quer? Por que Ele criou esse mundo, né? Então, você pode responder baseado nesses dois versículos, que Deus quer fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra, que está no versículo 10. E como Ele vai fazer isso? Para que Cristo possa ser o cabeça sobre todas as coisas, então Deus deu Cristo para a igreja. A igreja tem essa responsabilidade de fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Isso está nos versículos 22 e 23 do mesmo capítulo de Efésios, Efésios 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, então Deus o deu à igreja. Então Deus deu Cristo à igreja com a finalidade de fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Vejam a responsabilidade da igreja. Nós temos uma grande responsabilidade de trabalhar para que Cristo seja o cabeça sobre todas as coisas. Por isso, irmãos, Deus o deu para a igreja. E a igreja, então, em primeiro lugar, tem a responsabilidade dela mesma fazer com que Cristo seja o cabeça dela. Quer dizer, irmãos, nós precisamos ter essa consciência que para que a vontade de Deus seja feita, nós precisamos trabalhar para que Cristo seja o cabeça, primeiramente na igreja, e por meio da igreja, Ele possa fazer Cristo o cabeça sobre todas as coisas. Então, como Ele vai fazer, tá? Então, eu preciso voltar um pouquinho para o versículo 10, de fazer encabeçar em Cristo, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Isso quer dizer o quê? Que significa na dispensação da plenitude dos tempos? Que você entendeu? Nós entendemos então daqui, a partir daqui, que Deus criou o tempo justamente para Deus conseguir fazer a vontade dele, que é encabeçar Cristo sobre todas as coisas. Em outras palavras, o tempo existe para fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Para que serve o tempo?
é para fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Deus, antes de criar todas as coisas, Ele é autoexistente, ninguém criou a Ele é autoexistente. Ele é aquele que era, que é e que há de vir. Ele é autoexistente. E ele vivia na esfera da eternidade. E na eternidade não há questão do tempo. Eterno, eternidade. Mas quando Deus resolveu criar para fazer a sua vontade, fez então, irmãos, acontecer o início do tempo. Porque antes do tempo era a eternidade. E Deus então criou e colocou a sua criação. Nós fomos colocados nessa dimensão do espaço e do tempo. Nós fomos criados e colocados nessa dimensão do espaço e do tempo. Então o tempo começou a contar. Tic-tac, começou a contar, tá? E ninguém sabe quantos bilhões de anos se passaram, ninguém sabe, certo? Só Deus sabe, tá? E de repente Deus criou o homem. Então Deus criou o homem justamente para que, e o tempo continua correndo, né? Hoje estamos já no ano, né, gregoriano, calendário gregoriano, nós estamos no ano de 2024, então o tempo está passando. Irmãos, graças a Deus, irmão, nós já estamos no final da dispensação dos tempos. Já estamos no final. E nós temos a responsabilidade como igreja, irmão, terminar essa tarefa. Qual é a tarefa? De fazer Cristo ser o cabeça, primeiramente sobre a igreja. Ele precisa ser o cabeça sobre nós. A história da igreja já se passou, 2000 anos se passaram. E nós precisamos ainda, Cristo não conseguiu encabeçar ainda a sua igreja. Então nós precisamos trabalhar para isso, certo? Então, aqui no versículo 22 fala assim: e pôs todas as coisas debaixo dos pés para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo. A igreja não é uma instituição religiosa humana. A igreja é o corpo de Cristo, a qual é o seu corpo. E o corpo de Cristo é o quê? Aqui define, é a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Não sei se você entendeu, só com esse pequeno versículo, você vê como Deus vai fazer Cristo ser o cabeça sobre todas as coisas. Então, a igreja tem a responsabilidade, como o corpo de Cristo, primeiramente, permitir que Cristo venha encher a igreja, e para depois da igreja estar cheia de Cristo, ela ser a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Aí então Deus vai usar a igreja para encher todas as coisas e colocar Cristo como o cabeça sobre todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Ficou claro isso ou não?